Olá a todos, a todos os leitores do Nossa Ciência, do site nossaciencia.com.br. Estamos começando uma nova fase no site e agora, a partir de agora, nós vamos fazer entrevistas com os pesquisadores e cientistas do Nordeste. Hoje, na nossa primeira live, nós vamos conversar com o professor Ricardo Lanzarani. Ele é chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele vai conversar com a gente sobre a retomada, o plano de retomada do turismo em Natal. Como todos sabemos, essa atividade foi muito afetada pela pandemia. E a gente vai conversar com o professor sobre esse plano especificamente e sobre a atividade do turismo, né? Como é que ela vai se manter. Vamos chamar que já está aqui conosco, né? Vamos aguardar que ele chegue para a gente conversar sobre o plano do turismo. Boa noite, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Me escuta bem? Sim, escuto bem. Boa Quero noite, dizer que, Mônica. sim, pode falar. Desculpa. Boa noite a você e a todos aí os nossos acompanhantes, né, do Nossa Ciência, os leitores e o pessoal que acompanha a gente no canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero dizer que o prazer é meu e de Edna. Sempre que eu falar do Nossa Ciência, eu estou falando em meu nome e da minha colega Edna, da jornalista Edna Ferreira, que junto comigo levamos esse portal de notícias de ciências sobre ciência produzida no Nordeste. Nós estamos no ar há quase 5 anos e, assim, a gente sabe que falar de ciência no Brasil não é coisa simples, e falar de ciência do Nordeste menos ainda. Mas a gente sabe, né, a gente acha não, a gente sabe que há muita coisa, né? Os pesquisadores brasileiros, eles são, eles são resilientes, né? E vamos torcer que essa resiliência seja imensa, porque nesse momento as coisas não estão muito boas. Mas eu vou apresentar um pouquinho o senhor, professor. O professor Ricardo Lanzarani, como eu já falei, Lanzarini. Lanzarini. Esse não é um Isso, nome comum aqui no Nordeste. É Lanzarini, não é isso? isso. É. O professor é chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fez mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em 2013. É professor da UFRN desde 2017. Né? Ele também fez um pós-doc na USP em 2014. É isso? É exatamente isso. Aí Bom, vim para o professor. Nordeste em 2017 e desde então estou trabalhando aqui em Natal e trabalhando muito para melhorar esse turismo, né? Dar Sim. um pouco mais de qualidade a isso. E tentar vencer essas dificuldades todas que nós estamos passando, não só na ciência, mas em todo o setor econômico, por conta dessa pandemia, né? E que traz uma série de contrastes. Acho que você intitula bem essa relação de desafio que a gente vai construir, porque há interesses diversos e esses interesses nos levam, às vezes, a erros gravíssimos, né? Que a gente pode pagar lá no futuro. É. Professor, eu li, né, o plano de retomada e ele tem linhas específicas e linhas gerais.
é o plano de retomada do turismo em Natal, que foi entregue na quinta-feira passada ao Conselho Municipal de Turismo por várias instituições, entre elas as universidades do Estado do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Teve também a Universidade Estadual do Piauí, que participaram, né, da elaboração desse plano. Como eu ia dizendo, o plano tem linhas gerais e linhas específicas para a retomada do turismo. E aí eu lhe pergunto, o turismo, ele vai voltar, quer dizer, a atividade turística, ela vai voltar ao normal? E se não vai voltar ao normal anterior à pandemia, como será o novo normal da atividade turística? Mônica, é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Vai voltar ao normal é algo que a gente, na verdade, não consegue saber. A gente faz algumas previsões, algumas delas, inclusive, que estão caindo por terra, né? Então, desde o início da pandemia no Brasil, que é março, nós já fazíamos algumas previsões, não só de prejuízo, como de retomada do turismo, isso a nível, inclusive, nacional. Então, nós temos, inclusive, um relatório bastante consistente da Fundação Getúlio Vargas que trata um pouco desse assunto, mas que lá em março já previa que o processo de retomada se daria a partir de junho, julho, e hoje a gente ainda tem muitos receios e ainda um certo cuidado com o que nós estamos chamando de retomada, porque nós temos uma pandemia que não está controlada e que não será controlada tão cedo, né? Então isso é um fato que a gente não pode negar. Agora, a atividade turística, num contexto geral, antes mesmo de falar de Natal, ela precisa ser retomada por conta de todo o seu processo econômico que foi completamente estagnado por conta da pandemia. Então nós tivemos uma completa estagnação de todas as viagens e de todas as pessoas que sobrevivem do turismo, que passaram então a ter os seus empregos fechados, né? Então todos os seus cargos foram extintos, muitos hotéis, por exemplo, demitiram todos os seus funcionários e fecharam as portas até que a pandemia, até que o processo de retomada fosse liberado. Os eventos, por exemplo, ficaram completamente parados. Então, todo mundo que trabalha, que depende desse setor, perdeu o emprego, as empresas ficaram sem nenhum faturamento e hoje várias estão literalmente quebradas, né? Então, várias estão decretando falência. Então, os bares, restaurantes, a gente já percebe aqui em Natal mesmo, onde já existe a liberação de funcionamento desses estabelecimentos, que alguns deles já não abriram. E os que abriram ainda numa situação complicada ainda de funcionamento, tentando se restabelecer, ou a partir de um contexto, aqueles restaurantes que tinham várias unidades, por exemplo, que abriram uma só, porque demitiram a maioria dos funcionários e agora passar por todo o processo de recontratação, treinamento, leva um tempo. Não é da noite para o dia que a gente faz todos esses procedimentos. Então, pensar o turismo em termos de um novo funcionamento, sim, ele já está funcionando no Brasil, então já temos vários destinos turísticos que estão funcionando, então os hotéis estão reabrindo com novos protocolos, né? Então com todo um procedimento sanitário que é legislado pelos órgãos competentes, e na esperança de que a gente tenha uma alavancada do processo produtivo do turismo de novo. Mas é um processo que se dá de uma forma muito diferente nesse primeiro contexto. Primeiro, porque ele vem trazendo outras características, e segundo, porque ele vai vir num cenário bem mais tímido do que ele era até março de 2020. Então nós vínhamos aí num processo super acelerado de produção e de crescimento do turismo e dos eventos, e de repente o completo congelamento. A retomada significa uma retomada muito gradual, muito tímida ainda e com muito cuidado, né? Isso também significa que vários setores que produzem o turismo vão ter um aumento dos seus custos para poderem manter essas condições sanitárias, e isso também vai se reverter em um aumento do custo do turismo para o cliente, e com isso você vai ter, Essa é possivelmente... uma questão que a gente tinha colocado aqui, se o turismo vai ficar uma atividade mais cara. Provavelmente sim. Na verdade, o que a gente tem visto dentro de uma tendência mundial
é que o que está se despontando hoje é o turismo de luxo. Que turismo é esse? São aqueles equipamentos que têm condições de oferecer muita qualidade no seu serviço turístico e condições de isolamento. Então, isso é um primeiro ponto. Né? Então, que destinos hoje estão começando a se destacar? Lugares que estão, por exemplo, em praias desertas, onde você tem pouquíssima aglomeração de pessoas e onde você já tem um custo que era caro e um turista que pode pagar por esse privilégio. Então a gente vê despontar um turismo de luxo, e aí o turismo mais massificado, o turismo um pouco mais barato, vai ter uma queda significativa, porque toda a cadeia produtiva vai ficar mais cara, né? Então não só as viagens aéreas, porque nós vamos ter a diminuição do número de assentos nas aeronaves, e aí eles entendem que esse custo tem que ser repassado para o cliente, embora a gente tenha aí algumas passagens que estão promocionais, e mesmo assim dentro dos novos pacotes que estão surgindo, você já percebe que ainda existem a ideia da promoção no sentido de tentar atrair de novo esse turista, mas o limite é bem pequeno, né? Então você tem uma produção que é bem controlada, então ela vai ser para poucos. Então se você tinha uma capacidade produtiva de 1.000, hoje você vai ter que operar com 300. Então isso já significa uma produção muito menor, né? E claro que isso consequentemente vai gerar um custo um pouco mais elevado. É, uma questão prática do plano, né? Lá fala que as áreas de lazer, quando houver, áreas de lazer de equipamentos como hotéis, por exemplo, ou resorts, Sim. Que as áreas de lazer devem ser, para o uso delas, deve ser estimulado o uso individual ou por grupos familiares. E aí vamos pensar numa piscina de um hotel. Como é que isso se viabiliza na prática, professor? Isso é possível? Então, Mônica, o nosso maior desafio hoje, eu acho que é isso que os empresários estão enfrentando, e é essa questão do controle dessa capacidade de carga, né? Então, assim, realmente a gente precisa trabalhar evitando o contato entre as pessoas e principalmente pessoas que não são do mesmo grupo, né? Da mesma família, não só do mesmo grupo de turistas, mas da mesma família. Isso é importante para quê? Para você evitar a ideia da contaminação em massa. O problema real que nós temos a nível de contágio é que onde há aglomeração há contágio, né? Já que a pandemia não está controlada e nós não temos vacina. O caso de uma piscina, você tem, de acordo com as questões sanitárias que são dadas, né, e as orientações que nós temos dos órgãos competentes, a água não é transmissora do vírus, né? Então ela não faz com que você pegue vírus só porque você está no mesmo ambiente aquático. Porém, você pode pegar de estar próximo a essa pessoa. Então, a ideia do distanciamento depende de duas coisas. Depende de uma organização das empresas para que isso aconteça, como, por exemplo, os equipamentos de alimentação, que já estão reduzindo o número de mesas, de assentos dentro dos seus espaços, para que as pessoas fiquem mais distantes uma mesa da outra, e aí, então, o meu risco de contágio está na minha mesa, com as pessoas que estão sentadas comigo. Mas se eu estou a 2 metros da outra mesa, eu tenho bem menos risco, caso alguém ali esteja contagiado, de me contaminar. Então são essas questões que são postas na balança, né? E aí, quais são os nossos desafios? Onde você tem aglomerado, você tem risco. Então é o principal problema dos eventos, que não conseguem controlar isso muito bem. E aí, o principal de todos os problemas, Mônica, que eu percebo, porque tenho acompanhado esse processo de retomada, não só acompanhei então a elaboração do plano, mas tenho visitado alguns estabelecimentos que estão reabrindo, principalmente de alimentação, que as pessoas são mal educadas. Então, o nosso maior problema ainda a nível de Brasil e o nosso desafio nessa ideia de retomada do turismo é a educação das pessoas em manterem esse distanciamento, né? Porque a gente precisa contar com a colaboração dos nossos clientes, né? Dos nossos participantes. Se as pessoas não fizerem questão de se manterem seguras, é bastante difícil para os empreendimentos garantirem essa segurança. O senhor falou, por exemplo, de restaurantes. E aí eu penso no self-service, que é, inclusive, um dos pontos do plano. É, a atividade do self-service está condenada a se acabar?
Olha, hoje ela não está indicada. Eu não diria que nenhuma atividade está condenada a acabar, porque a gente tem a expectativa de que com uma vacinação em massa, as coisas voltem a uma espécie de normalidade. Embora eu não goste muito desse termo, mas elas vão voltar a uma espécie de normalidade. É isso que todos esperam e é por isso que a gente está numa corrida tão acelerada pela busca dessa vacina, né? Então embora a gente tenha ali as pesquisas que tenham sido realizadas no Brasil, estão falando na disponibilização dessa vacina no SUS para julho de 2021, nós já temos aí algumas notícias de São Paulo falando em fevereiro, né? Então a gente precisa esperar e aí são muitos desafios, é o desafio inclusive de toda essa vacinação em massa, para que a gente possa voltar a uma espécie de cotidiano a qual nós estávamos acostumados, né? E aí eu acredito que as coisas vão voltar a uma normalidade, mesmo que gradativamente. O aspecto positivo que eu penso é que isso está forçando as pessoas a serem um pouco mais higiênicas nos seus hábitos e também obrigando esses equipamentos a serem mais higiênicos, né? A terem mais cuidados sanitários com a contaminação. Isso é um aspecto até relativamente positivo. Nós éramos muito mal educados nesse sentido e agora nós estamos sendo forçados a melhorar esse processo produtivo. E aqui uma questão, uma curiosidade. O senhor fala que nós éramos mal educados. Esse nós se refere ao Brasil, ao Nordeste, ao mundo, ao turista de uma forma geral? Quando eu digo nós eu até entendo ser Usuários, né? Eu percebi. a população mundial, né? Nós, num cenário geral, éramos muito, assim, então nós temos hábitos, o nosso excesso de proximidade com desconhecidos e às vezes os nossos hábitos alimentares num self-service, por exemplo, numa praia. E isso não é a nível de Nordeste, nós vejo que nós estamos falando de um problema que é mundial, né? E que tem um reflexo em todos os lugares do Brasil. E o que a gente percebe é isso, né? Então, hoje a gente tem que passar por uma reeducação em toda a nossa estrutura de cuidado com essas questões sanitárias. Então, você percebe isso nas coisas mais simples, como, por exemplo, você vai a um restaurante e aí você precisa ter todo um cuidado com a máscara que você está utilizando, de você saber onde colocá-la, e como guardá-la e como colocá-la de volta e saber que você não pode levantar da mesa se você não colocar a máscara, mesmo que seja para ir ao banheiro, né? Então não é porque você está dentro do estabelecimento, é claro, onde você está se alimentando, você não tem como ficar de máscara porque é impossível. Mas você precisa colocar a máscara, limpar a boca, colocar a máscara para ir a um banheiro, voltar, tirar a máscara, guardar novamente da forma mais adequada possível. Então, são esses cuidados que a gente não tinha antes. Então, quando a gente ia a um self-service, a gente tinha o hábito, né, de todo mundo ficar pegando no mesmo talher, sem muita higienização, e hoje é que a gente repara o tanto que nós não éramos tão bem educados no sentido da higienização dessas questões. É interessante falar isso dos hábitos que a gente tinha antes da pandemia e que isso se aplica para tudo, né? Uma coisa tão simples que é o sapato, né? Depois da pandemia é que a gente se deu conta de que a gente chega com o sapato na rua e traz muita coisa na sola do sapato, né? E aí, hoje, a gente não pensa mais que é possível entrar em casa com o sapato que vem da rua, e isso não era uma atividade, não era uma ação corriqueira, né, de todo mundo. A gente não É, costuma. a própria higienização das mãos, né? Então, assim, o que a gente repara mesmo é que hoje as pessoas estão tomando um pouco mais de cuidado. E aí, por tomarem mais cuidado, elas também estão cobrando um pouco mais desses equipamentos todos, né? E no caso do turismo, assim, a nossa maior reflexão e o grande problema do turismo, além da questão da viagem, é que o turismo ele sempre traz a aglomeração de pessoas. Então, se eu tenho, imagina que eu tenho uma população em Natal vamos falar em números hipotéticos para ficar mais fácil, mas imagina que eu tenho num determinado lugar um aglomerado de médio de 1.000 pessoas, e aí eu trago o turismo, e com esse turismo essas 1.000 viram 2.000, eu estou potencializando todo
um cenário de contágio, onde há aglomeração, há contágio, já que nós não temos vacina. E aí são esses cuidados que nós temos que ter. O nosso maior desafio, para além até da higienização, é essa questão do distanciamento social, do cuidado e da responsabilidade que as pessoas precisam aprender a ter, inclusive com o outro, não só consigo mesma. Né? E aí o que a gente tem reparado a nível de retomada do turismo é que as pessoas ainda estão um pouco mal educadas, elas ainda estão com maus hábitos. Então você vai em alguns lugares onde você já vê aglomeração, então nós temos episódios de aglomeração aqui em Natal no final de semana, então a gente sabe que desde sexta-feira já houve um decreto municipal que liberou o consumo de bebidas alcoólicas novamente nos bares, né? Isso era uma medida relativamente necessária, porque os bares dependem dessa venda, não dá para eles ficarem abertos só vendendo suco, e porque nós temos uma questão cultural que é influenciadora desse processo também, e nós precisamos compreender que os empresários eles têm algumas necessidades que precisam ser atendidas. Então, eu acho que isso não. O maior problema de todos é o quê? Quando você tem aglomeração, quando você tem o excesso de pessoas. E aí, às vezes, você não via as pessoas aglomeradas dentro do ambiente que era controlado pelo bar, mas você via elas aglomeradas no meio da rua, né, nas calçadas, que também não deveria. Então, é essa falta, e aí a falta de cuidado com o uso da máscara, e isso não está comprometendo só a mim, mas comprometendo as pessoas que estão próximas a mim. Então, é esse problema maior que nós ainda precisamos enfrentar. Né? Eu acho que a nível de empresariado, de trade turístico, nós já temos uma conscientização desse processo. Então, o trade, ele sofreu muito com essa pandemia e com essa paralisação, e ele está muito disposto a retomar suas atividades dentro da legislação, dentro das questões de segurança, que são orientadas tanto pela prefeitura, com esse protocolo que foi lançado aí com a parceria das universidades, ou mesmo por uma série de outros protocolos de selo nacional e do Estado, que têm sido aplicados com a intenção de melhorar esse processo e a qualidade desse atendimento. Professor, eu vou tá entrando muita gente para nossa alegria e eu vou retomar um pouco, vou falar para as pessoas com quem que eu estou conversando. Eu estou conversando com o professor Ricardo Lanzarini, Isso. Lanzarini, que é chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que participou, representando a UFRN, do plano de retomada do turismo em Natal. Professor, o senhor falou, né, que as empresas estão, mais ou menos, elas estão interessadas em se adequar, né, a essas normas. Mas as empresas, o setor turístico, ele é feito por muitos segmentos, né? Tem os grandes, tem as médias empresas, tem as pequenas empresas e tem também os MEI, né? Que são microempreendedores individuais. Há alguma estimativa de todo o setor, de toda a cadeia de turismo, percentualmente, quantos podem se adaptar a essas novas regras? Porque também o senhor tinha falado que provavelmente o turismo será uma atividade muito será cara, né? Será para poucos. E como Ela é que tem sido cara. é? é e há alguma estimativa de quanto do setor vai conseguir se manter no mercado? Mônica, é o seguinte, assim, quando a gente fala nessa retomada do turismo, é importante a gente destacar que nós estamos falando de um processo de atividade turística no período da pandemia. Então, como eu te falei anteriormente, naquela expectativa de que quando nós tivermos isso realmente controlado, especialmente por uma vacina, a atividade volte completamente à sua normalidade, né? E toda a sua cadeia produtiva. O que tem acontecido com esses empresários, e principalmente com os microempresários, embora a gente não tenha uma estimativa real ainda deste processo, é que eles não estão conseguindo se manter fechados. Então é por essa urgência que o processo produtivo do turismo precisa voltar, mesmo que volte com 30% da sua capacidade, mas para gerar um mínimo de
de renda para que essas pessoas possam se manter funcionando, que é o que não tem acontecido, né? Então, esse protocolo é para todos? Mas a gente tem níveis graduais, e aí cada lugar turístico, e como é o caso de Natal, se organizou com base numa série de critérios sanitários, né, porque isso é uma coisa que é de uma competência muito para além dos cursos de turismo, né, que se refere a mesmo a questão do protocolo sanitário, e aí tudo que foi pontuado pelas instituições que trabalharam no protocolo de Natal foi revisto pela Secretaria de Vigilância Sanitária, né, porque é ela que é realmente a responsável por isso, e existe um controle desse funcionamento que é feito pela própria prefeitura, e aí cada prefeitura, cada estado está se organizando de uma forma que isso possa funcionar bem. A intenção é de que atenda a todos, mas atenda a todos de forma gradual. Aquelas atividades que são de maior risco, elas precisam ser controladas, elas precisam ser mantidas numa situação mais contida. Há o exemplo dos eventos que não voltaram. Por quê? Porque evento é aglomeração de pessoas e não tem para onde correr, né? Então já é uma atividade que está mais contida. Alguns ambulantes, algumas pessoas que trabalham a nível mais individual, algumas coisas elas tiveram que deixar de vender. É o caso, por exemplo, do self-service, que está numa condição onde precisa de uma estrutura muito adaptada para poder funcionar, e o ideal é que não funcione dessa forma para evitar que todo mundo fique pegando no mesmo talher, né, fique manuseando e que fique próximo dos alimentos, passando ali indiscriminadamente. Então, são cuidados que a gente está tendo neste primeiro momento. E que há, teoricamente, uma vigilância sanitária que é responsável pela manutenção desses protocolos, né? E, inclusive, existe a orientação que a gente dá e espera não só do turista, mas da população local, que é que aqueles estabelecimentos que não estiverem cumprindo, que estiverem colocando a população e o turista em risco, sejam denunciados e sejam contidos pelos órgãos competentes, porque a gente precisa ter a responsabilidade pela questão da saúde. É interessante que o senhor falou de duas pontas, né, da cadeia, que é o self-service, aquele pequeno que é feito familiarmente, e os eventos, que são coisas gigantes, né? E aí, que são duas áreas, né? São duas atividades que estão, nesse momento, ainda paradas e ameaçadas, né? Sobre os grandes eventos, inclusive, eu havia pensado numa pergunta, e a minha pergunta é: os grandes eventos vão deixar de ocorrer? Durante esse período, ainda assim, né? Então você já está vendo o cancelamento de festas natalinas, você já vê o cancelamento de carnavais, de carnavais grandiosos, e os carnavais são o principal produto turístico que nós temos no Brasil, né? Embora não seja aí talvez o maior do Rio Grande do Norte, mas tem se consolidado também, mas nenhum carnaval está sendo recomendado de ser feito, porque nós ainda estamos num período que é de alto risco de contágio. Mesmo que a vacina venha em fevereiro, até que todos sejam vacinados e que a gente possa pensar em organizar uma festa desse porte e motivando as pessoas a se aglomerarem, é algo que não está ainda recomendado. Então, os grandes eventos estão sim interditados por enquanto, por uma questão de segurança. Por exemplo, o Carnatal, não, desculpe, o Natal em Natal, aquele grande evento que é feito pela Prefeitura de Natal, né, que já acho que há 10 anos, talvez, que Sim. estava consolidado, né, como um período que vinha artistas e tal. O senhor acha que esse ano não vai ocorrer? Certamente não. A não ser que aconteça o milagre que todos esperam dessa vacina ser liberada amanhã, porque senão é impossível que aconteça, porque como é que você vai manter distanciamento social em eventos populares, onde as pessoas estão na rua, em pé? É lamentável, é muito triste, a gente sabe que são coisas que são ícones da nossa cultura e daquilo que nós estamos produzindo a nível de lazer para a população e também para o turista, porque é muito triste a gente ver todos esses equipamentos aí sem funcionamento. Mas infelizmente os eventos de grande porte ainda não estão recomendados. Os eventos vão começar a voltar
também num nível gradual e em importes muito diferenciados, certo? Então você vai ter, por exemplo, é possível pensar nos próximos tempos em de repente fazer um casamento. É possível se você tiver um controle sanitário muito forte, se o equipamento que vai produzir o casamento tiver toda uma responsabilidade, se de repente você fizer todo o teste nos convidados, se você garantir que esses convidados vão ficar sentados para assistir o evento, vão participar muito distantes, seguindo todas as normas de condição, mas aí são eventos pequenos, são coisas que são fáceis de serem feitas. Mas um evento popular é praticamente impossível de acontecer, um evento de rua, né, não é recomendado de forma alguma, porque a gente estaria contrariando todas as recomendações sanitárias, né? E aí a gente precisa colocar a saúde antes da economia, porque a tendência é que a gente tenha surtos. Existem algumas expectativas bem preocupantes para o Rio Grande do Norte, e que preocupam um pouco essa retomada de Natal, que por exemplo, saiu hoje na Tribuna do Norte, aquela estimativa que é feita pelo Inloco, né, que fala sobre a geolocalização, e que demonstrou que o Rio Grande do Norte teve, nesses 3 primeiros dias de agosto, o pior índice de isolamento social. Então, a nível de ciência, o que é que a gente espera? Que daqui 14 dias a gente comece a caminhar para um novo pico de pandemia, o que é muito grave, né, inclusive para o turismo e também para toda a economia do estado, né, do município. Por exemplo, a cultura, né? E aí, voltando naquele evento do fim do ano, que é um grande movimentador da cultura. O setor cultural, ele foi, porque ele é uma atividade de aglomeração, ele foi extremamente impactado, né? Como é que o senhor vê o futuro, por exemplo, de cinemas, de shows, de grandes shows, de pequenos shows? O que vai acontecer com essa cadeia, né, de atividades? Então, a princípio, essa cadeia continua suspensa e ela deve ficar suspensa enquanto nós estivermos aí nesses índices epidêmicos muito altos. E é muito possível que a gente entre seguindo o mesmo caminho que já seguiu a Europa, que é quem está no processo epidêmico há mais tempo do que nós, nessa questão de sobe e desce desse pico, né? Então você tem um período onde você tem um isolamento parcial ou total, e aí você diminui os índices de ocupação de leitos, e aí você consegue abrir um pouco o comércio, daqui a pouco, por conta do aglomerado de pessoas, você volta. Então, essas flutuações todas dão muita instabilidade para todo tipo de evento, que inclui todo esse setor cultural. A princípio, esse setor está todo estagnado e está realmente parado por uma questão de segurança. Então, por mais que a gente tenha ali, dentro desse processo de retomada, a reabertura dos shoppings, como já aconteceu aí nessa semana passada, os cinemas não estão funcionando, né? E a tendência é que algumas coisas possam voltar, como, por exemplo, cinema, teatro, possam voltar a funcionar a médio prazo, talvez dá para setembro, existe uma previsão de que isso aconteça, mas aí como é que eles vão acontecer? Eles vão acontecer dando distanciamento entre poltronas, né? Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma capacidade de carga muito menor. Então, é aquilo que eu falei. Então, se eu tenho 100% da minha capacidade produtiva, e isso seria em número de assentos, isso vai passar nesse processo de retomada para 30%, 40%, no máximo 50% daquela capacidade de carga. Isso significa o quê? Quando a gente pensa, por exemplo, num show de teatro que tem um custo de artista, você vai ter uma elevação significativa, possivelmente, né? Vai ter uma elevação significativa no preço desses ingressos para poder suprir aquelas poltronas vazias. Então, isso é bastante preocupante. Nós ainda não sabemos para onde vamos nesse sentido. Existe muita coisa sendo dita, Mônica, na imprensa, sobre possibilidades de retorno e coisas que vão acontecer, mas tudo está muito a nível de previsão, né? Então a gente esperava que em julho, ninguém esperava passar mais do que 3 meses nessa pandemia, e hoje nós já estamos falando em vacina, só do ano que vem nós já estamos conscientes de que é só a partir do ano que vem que a gente vai estar revivendo aquilo que nós já produzíamos. Então, está muito difícil levar isso em consideração. Assim, o que vai acontecer com o setor produtivo nos próximos tempos? A gente espera que seja possível voltar
parcialmente, e que isso alivie a crise que esse setor específico tem passado, né? Mas é algo que a gente não consegue garantir, que o plano de retomada não consegue garantir, porque tanto que ele não inclui, por exemplo, teatros e cinemas e coisas desse gênero, porque isso ainda é inviável. É, tem uma pessoa perguntou aqui qual é esse plano de retomada. O plano de retomada do turismo em Natal é um documento que foi realizado por várias instituições para ser entregue ao Conselho Municipal de Turismo. Entre as instituições realizadoras desse plano estão as universidades Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, a Universidade Estadual do Piauí, o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Turismo. E esse documento, você pode dar um Google, mas também vai estar amanhã, a gente vai dar o link, quando a gente fizer a matéria, no site nossaciencia.com.br. Esse site fala de ciência, né? De ciência no Nordeste. E turismo é uma atividade discutida na academia. Professor Ricardo, esse plano, ele determina ações para as empresas e para os vários níveis de empresa. Mas qual é o papel dos governos, das várias esferas de governo, né, do município, do estado e federal, para viabilizar essa retomada? Bem, esse documento, Mônica, ele é consultivo, né? Ele orienta, então, esse processo de retomada. E o papel dos governos, nós, enquanto instituições de ensino, entendemos, não é esse o nosso papel, mas é o papel da prefeitura, é o papel da Secretaria de Estado do Turismo e de todo o seu governo, né? Que ela possa garantir que as condições mínimas de segurança sejam dadas para o funcionamento desses estabelecimentos, não só para a população, como também para o turista. Lembrando que tudo que a gente está projetando para o turista beneficia a população também. Então, quando a gente está aí brigando para a retomada do turismo e para que esses estabelecimentos eles fiquem adequadamente em funcionamento para atender o turista, ele também está atendendo toda a população local, né? E aí cabe às prefeituras municipais e ao governo do estado terem a devida política de orientação para que esses protocolos sejam seguidos e também dando incentivo para que essas empresas retomem as suas atividades, sejam incentivos fiscais, como que já aconteceu recentemente com o setor hoteleiro, que recebeu um incentivo na redução do ICMS até o final deste ano, né? Para que ela possa retomar suas atividades e dar conta de pagar os seus impostos, de dar conta de funcionar, como tem sido toda a ideia desse refinanciamento dessas empresas e o subsídio que é dado a esse emprego, a manutenção do emprego. Então, são políticas públicas que o Estado e as prefeituras precisam dar conta de cumprir para que a gente possa, junto, né, todo mundo junto, de mãos dadas, aí, retomar as nossas atividades e dar conta de sobreviver a todo esse caos econômico e social que tem sido gerado pela pandemia. O senhor falou, mais especificamente, sobre prefeituras e governos de estado. E o governo federal, o que poderia fazer para estimular, para apoiar, para amparar, né, essas empresas? Bom, o governo federal, Mônica, ele tem aquele plano de subsídio do emprego, né, que inclusive parece, as críticas é de que ele não funciona muito bem, mas existe aquilo, existe o próprio auxílio emergencial, né, que acaba controlando um pouco essa economia, inclusive há aí algumas estatísticas já dizendo que essa população mais pobre do Brasil está menos pobre hoje, porque a sua renda aumentou, né? Embora isso não tenha um impacto significativo para o turismo, porque nós não estamos falando de pessoas que viajam,
né? E, na verdade, para o turismo o que a gente espera é uma retração e um estímulo ao turismo doméstico, a princípio, até porque a imagem do Brasil está muito comprometida no exterior, então, tanto para nós brasileiros irmos para o exterior, quanto para receber o turista estrangeiro, nós estamos muito comprometidos por sermos um centro da pandemia, e isso causa para a atividade turística muitos problemas. Mas a nível falando especificamente do turismo, a nível governamental, o que o Ministério do Turismo fez foi lançar o selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que é uma série de protocolos também orientadores da retomada do processo e dando esse selo como uma espécie de campanha de marketing. Para quê? Para que, com base neste selo, e aí, a nível de Nordeste, o Rio Grande do Norte é o segundo estado que mais solicita esse selo ao Ministério do Turismo, dentro daí das últimas pesquisas que nós temos, para que a gente tenha uma melhora da nossa imagem e uma garantia da qualidade de funcionamento desses estabelecimentos. Essa é a ideia do Ministério do Turismo, trabalhar com a política do selo, que é uma política que também é trabalhada a nível mundial e que o próprio Estado conseguiu lá o selo de turismo mais seguro, né? Que é um selo vinculado à Organização Mundial do Turismo, e que são políticas públicas que se adota para a melhoria da imagem turística do lugar, né, chancelando o fato de que esse lugar é seguro para receber o turista. Mas aí, fazendo uma ressalva, o selo por si só não garante tudo, né? Existe toda uma imagem do Estado que é conjunta e que vai muito para além do turismo. Então, quando eu falo de um Estado seguro para receber o turista, eu estou falando de um Estado onde essa pandemia está controlada. Né, e está controlada, hoje ainda não está, porque não está no Brasil inteiro, né, não é um problema do Rio Grande do Norte, a nível nacional isso é um problema, né, a mundial inclusive. Mas quando a gente fala num lugar seguro para se viajar, se fala num lugar onde se tenha as condições mínimas de atendimento das pessoas, dessa população flutuante, né, dessa população que está em circulação, que ela, caso tenha qualquer problema, ela também seja muito bem atendida. Então, e garantir isso é garantir um bom atendimento e um controle para a população local, em primeiro lugar. Então, são muitas coisas aí que são pensadas. Acaba que o turismo, que não é especificamente a atividade essencial nesse contexto todo, fica relegada a esse controle que é primeiro populacional e que é local, para que depois possa ser projetado a nível de turismo. Professor, tem uma pessoa aqui chamada Léo Mello, que pergunta se quem dá esse selo fiscaliza ou se o selo é apenas marketing, esse selo do turismo seguro. Sim, a ideia desse selo de turismo seguro, ele é dado só para quem está no Cadastur, que é um sistema de cadastro do Ministério do Turismo. Então você tem que estar cadastrado nesse Cadastur para que você possa solicitar o selo. E aí sim, existe uma fiscalização para a chancela do selo, né? Então nessa fiscalização existe uma vistoria do lugar e aí é dado um QR Code para que o turista tenha acesso, inclusive, às informações de protocolo que aquele lugar segue. Qual é o nosso problema? E aí é um problema nacional. É que nós temos, e em todos os setores, não só no turismo, é que nós não sabemos, isso acabou de ser implementado, se isso vai funcionar a longo prazo, porque a longo prazo quem é que vai fiscalizar? Né? Então, até porque a gente não tem mão de obra suficiente para fazer essas fiscalizações. Então, realmente, isso é muito questionável. Mas a ideia, inclusive, do próprio Ministério é que isso seja fiscalizado pelo próprio turista, porque por esse QR Code você tem acesso a um lugar de denúncia, onde você pode denunciar aquele determinado equipamento para que ele seja interditado por não estar cumprindo com as normas que estão ali colocadas. Então, ele vai ter o seu selo retirado e ele pode ter os danos, né, da vigilância local. Porque quem vai fazer isso, na verdade, não é o Ministério do Turismo, porque não tem como ele fiscalizar o Brasil inteiro. Acaba que quem faz a fiscalização sanitária os órgãos locais. Então é a Prefeitura Municipal que vai dar conta disso.
a Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Isso. É a vigilância sanitária mesmo quem faz, né? Professor, o senhor identifica alguma particularidade, alguma especificidade que Natal tenha em relação ao problema, né, causado pela pandemia, em relação a outras cidades do mesmo porte, ou os problemas são comuns a todos os lugares? Mônica, eu acredito que os problemas são comuns a todos os lugares, né? Eu acho que a gente tem uma ou outra especificidade, mas não é nada assim que seja marcante para dizer que é uma característica muito específica que determina o andamento de alguma coisa ou não. A nível de Nordeste, nós tivemos um pico epidêmico muito forte nos 2 meses anteriores, né, e o Rio Grande do Norte ficou, inclusive, aí na mídia como sendo um dos estados onde esse pico estava mais descontrolado e subindo diariamente, o que para nós, a nível de turismo, é um prejuízo gigantesco, porque isso interfere em toda a imagem que o Rio Grande do Norte constrói, e aí falar hoje num estado seguro ainda é algo difícil e desafiador, porque há um mês atrás o Rio Grande do Norte era a grande notícia do Brasil, e aí a mídia acabou potencializando bastante isso, de que nós estávamos com 100% de ocupação, o que era verdade, né? Então nós tínhamos 100% de ocupação de leitos, pessoas morrendo porque não estavam conseguindo ser atendidas, e eu acho que isso é que foi um problema muito grave. Hoje você tem aí uma taxa de ocupação na faixa de 60%, que eles consideram relativamente controlada e aceitável, inclusive para a própria retomada do turismo, num primeiro momento, mas como eu disse no início da nossa live, isso é algo que pode mudar daqui 2 semanas. Então, como a gente tem visto a má educação das pessoas, a falta de compromisso delas em manterem esse distanciamento social e as normas de segurança, e aí veja, eu não estou falando de um problema que é dos empresários aí, eu estou falando do comportamento das pessoas nas praias, por exemplo, que tem se aglomerado em excesso, então, tanto é que a Força Nacional aí recentemente fechou até o acesso à praia de Ponta Negra, porque as pessoas estavam se aglomerando em demasia nesses espaços, então ao invés delas manterem, você pode ir à praia, mas você não precisa ficar no meio dos aglomerados, né? E o problema está nisso daí. Então é possível que a gente tenha um pico epidêmico novamente daqui 15, 20 dias. E aí tudo pode mudar, inclusive todos os estabelecimentos que foram abertos podem ser fechados novamente. Se a gente voltar a uma ocupação de 90, 100% de leitos, não dá para ficar com esses equipamentos todos abertos e muito menos atender o turista. Então, como eu disse para você, pensar no turismo agora é importante sim, pensar numa retomada desse processo e numa relocação desse mercado a partir de uma campanha de marketing muito forte, que mude um pouco essa imagem, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, como nós estamos falando de algo para os próximos 6 meses, ainda a gente entende a nível de academia que a próxima temporada, que teoricamente começaria em novembro, ela ainda será muito tímida, se é que ela vai acontecer. Vai depender de como será o nosso comportamento de hoje, para saber daqui um mês se a gente vai poder estar com esses equipamentos abertos ou não. Então veja o tamanho do nosso compromisso. É um compromisso individual e é um compromisso coletivo também, né? E que a gente não pode responder. Então, se todo mundo cumprisse o seu papel, fizesse a sua parte, possivelmente nós estaremos com tudo funcionando com cautela. Mas, como a gente não tem visto isso acontecer, as pessoas não têm feito a parte delas como deveriam, aí as coisas têm ficado mais difíceis e tendem a serem mais difíceis daqui para frente. Professor, a mesma pessoa fez uma pergunta aqui, se o senhor sabe se há alguma ação de monitorar turistas que chegam no aeroporto, né? Considerando que Natal tem um aeroporto. O senhor sabe se tem alguma coisa Não, nessa direção? não, o monitoramento que existe hoje, aí falando a nível de Brasil, são os protocolos que os aeroportos adotaram. Então, o monitoramento que existe se você chega de um país, né, de um outro país, ou se você vem de uma área que tenha uma epidemia muito acentuada,
você vai ser isolado. O ideal é que você fique isolado e não que você fique circulando no meio das pessoas. Então essa liberdade hoje é um pouco restrita, mas também a gente tem todo aquele problema de vigilância que não existe, e a gente sabe que não existe. Então existe a indicação de que você deve ficar em quarentena. Isso foi muito, agora está um pouco mais aliviado, mas não existe nenhum controle específico, até porque não tem como você coibir a movimentação de pessoas, a não ser que você impeça que elas viajem, que é o que tem acontecido. Então hoje você já tem uma redução. Nesses 3 primeiros meses de pandemia, nós tivemos uma redução de voos do aeroporto de Natal de 90%. Né? Então isso literalmente acabou com a circulação de pessoas para todos os lugares. E hoje isso está, parece que em julho ficou na faixa de 78% a menos. Né? E a tendência é que gradativamente isso aumente. Isso, aliás, quer dizer que isso se reduza. Né? Então que os voos voltem a operar, mas até o fim da pandemia, até realmente nós termos a vacina, isso não será normal. Então, se nós tínhamos 100 voos, nós só vamos voltar talvez a ter uns 80, 70 voos depois da vacina. Por enquanto, isso vai ficar ainda num número muito reduzido. Né? E quando tiver a vacina vai voltar tudo? Possivelmente não, porque muitas empresas estão fechando, porque não estão conseguindo se manter abertas. Então hoje você já vê uma redução no número de restaurantes, uma redução no número de bares, alguns hotéis, pousadas já estão aí fechando as portas, porque não conseguem mais se manter abertos. Então quando passar a pandemia vai voltar tudo? Não. A gente ainda vai entrar num processo de recuperação da economia que vai se estender possivelmente por uns 3 ou 4 anos, assim, bastante penosos, até que a gente consiga se reestabelecer. Eu acho que a atividade do turismo no Rio Grande do Norte, ela tem sofrido abalos muito sérios já há algum tempo, né? Porque há uns 3 anos, 4 anos, Natal e o Rio Grande do Norte foram notícia nacional em relação à insegurança, né? Foi um período de rebeliões nos presídios e Natal todo dia parecia como um lugar muito inseguro. E aí agora vem a pandemia, que não é específica do Estado, mas que, como o senhor disse, há uns 2 meses o Estado estava diariamente na mídia nacional como um lugar de grande desastre, né? É assim que a gente pode chamar um alto número de mortes. Mesmo assim, o senhor acredita numa recuperação, embora a longo prazo, como o senhor disse, talvez 4 ou 5 anos. É isso? Sim, o Rio Grande do Norte tem muitas belezas, tem muita cultura, tem muita coisa a oferecer, tem uma boa estrutura turística, então é um lugar interessante, é um lugar que as pessoas buscam visitar. Então você tem um fluxo de turismo de São Paulo, tinha, né? Hoje a gente não tem mais, a gente não sabe como esses fluxos voltarão. Tá? Então também é sempre muito complicado quando a gente pensa nessa ideia desse novo, como é que vai ser agora? A gente não sabe como é que vai ser, porque a gente não sabe de onde esses turistas virão realmente. É claro que a maioria deles vão continuar vindo de São Paulo e Rio de Janeiro, como sempre vieram, porque são os maiores emissores de turismo para o Brasil inteiro, para o Nordeste, e que vão chegar a Natal com certeza. Natal também é um destino internacional muito forte, e isso também é levado em consideração. Embora a gente tenha tido episódios desastrosos, como é o caso dessa questão da segurança que aconteceu em 2018, se eu não me engano, a gente conseguiu se recuperar. O problema do turismo de Natal, isso até foi estimado nas últimas estimativas do PIB, foi que o setor de serviços, que corresponde aí economicamente a 65% da força produtiva do município de Natal, ele é muito representado pela atividade turística, né? Então o turismo está no setor de serviços. Mas a atividade turística quase não cresceu ao longo desses 10 anos. Então, embora o percentual de impostos, de PIB, de arrecadação que tenha tido esse setor de serviços tenha mais do que dobrado ao longo de 10 anos, a atividade turística ficou um pouco estagnada. Então, falta realmente mais investimento,
falta um pouco mais de infraestrutura, de diversificação da oferta turística. E aí talvez agora esse novo começo seja uma oportunidade para essas coisas também. Porque já que a gente está repensando toda a atividade turística, também é a hora de talvez fazer diferente, de buscar mais sustentabilidade nas coisas que se faz, de oferecer um produto mais diversificado, mais pautado em questões culturais, por exemplo, ao invés de só ficar sobrecarregando o meio ambiente, né? Que é esse excesso de sol e praia, que também gera poluição e uma série de danos para o meio ambiente, que inclusive tem agradecido essa baixa populacional no seu consumo, né? Porque a pandemia para o meio ambiente até que foi positiva, porque o meio ambiente conseguiu respirar. Quem sabe a gente faz um turismo um pouco melhor, porque uma das tendências que nós esperamos para esses turistas que virão é que eles sejam mais conscientes, então que eles exijam mais a nível de questões sanitárias, mas que também estejam um pouco mais preocupados com toda essa questão do meio ambiente, porque foi um susto, foi um abalo muito forte para as pessoas essa pandemia. Foi algo que a gente nunca tinha visto no mundo, embora a gente tenha outros episódios na história, mas não foram momentos que nós vivemos. E quando a gente vive, dói muito mais do que quando a gente só estuda, né, só vê nos livros de história. Então a gente espera que isso modifique um pouco o perfil desses turistas, que eles venham mais conscientes, mais educados, mais preocupados com o meio ambiente. E isso também vai ser bom porque vai obrigar os equipamentos hoteleiros, as agências de viagem, todo mundo a se preocupar mais com o ambiente e oferecer um produto melhor. E quem sabe isso vai ser positivo a longo prazo. Professor, provavelmente seja essa minha última pergunta, porque o tempo aqui já está correndo. A minha pergunta é na área da pesquisa, né? Com essa mudança que ocorreu, que caminho você acha que a pesquisa para o turismo, né, a pesquisa acadêmica relacionada ao turismo, para que direção ela vai seguir? O que o senhor acha que vão ser, né, as próximas, pensando, né, no futuro de 4 ou 5 anos, para onde vai a pesquisa acadêmica para o turismo? Mônica, a gente tem passado por várias adaptações, assim, falando dessa mudança a nível de Covid-19, a gente tem sentido isso na academia de uma forma muito forte, por uma questão de readaptação que nós estamos passando, por exemplo, nessa história de aulas online, e aí pensando, por exemplo, no nosso programa de pós-graduação, que nós temos aqui no Departamento de Turismo, a graduação, o mestrado e o doutorado em turismo, né? E aí pensando mesmo nessa questão da pesquisa para a pós-graduação, que é onde a pesquisa está com muita força, nós já temos visto uma série de trabalhos que estão se readaptando. Então, por exemplo, um trabalho que já fala, que já estudava os processos de melhoramento do turismo, já vai ter que pensar uma outra lógica, um outro contexto que já não tem muita relação com o passado, porque tudo parece que está começando de novo. E aí começar de novo exige um esforço ainda mais forte, né? E ainda um pouco incerto. Você tem várias pesquisas que a curto prazo estão precisando se reinventar, porque elas precisavam, por exemplo, fazer atividades de campo que hoje estão impossibilitadas. Então eu oriento trabalhos relacionados a eventos. Então trabalhos ligados a eventos hoje estão literalmente estagnados, porque se eu tenho um trabalho de mestrado que é algo de 24 meses, eu não tenho trabalho de campo agora e ainda estou com riscos de no ano que vem talvez não conseguir fazer esse campo com certeza, com eficiência como eu gostaria de fazer dentro daquela pesquisa. Então eu estou precisando me reinventar, estou precisando buscar outros caminhos. Nisso as tendências digitais estão vindo com muita força. A gente teve alguns ganhos no aspecto da ciência que eu acho que foi essa coisa forçada de precisar aderir às tecnologias, que era algo que muita gente era resistente, mas hoje a gente consegue ter contato com muita gente de fora, com muita gente do exterior, consegue pensar muitas coisas, fazer debates incríveis. A UFRN, inclusive, fez a Live Tour, que é um debate que reuniu pensadores de vários lugares do país e do mundo, onde nós tivemos assim uma inserção bem forte, bem positiva, A gente refletindo. está com 25 segundos.
vou ter que lhe interromper. Tá Fico com bom. pena, mas quero dizer que fico muito feliz de ter estado aqui com o senhor. Agradeço demais por sua disponibilidade e estamos abertos para futuras conversas. Eu que agradeço, Mônica. Um abraço forte para você, para todo o pessoal do